Olá, sejam mais uma vez bem-vindos à preleção evangélica do Grupo Espírita Razim. Eu me chamo Alcino, sou um voluntário desta Casa Espírita que tem sede na Rua Almirante Marques de Leão, na Bela Vista, e pertence à Aliança Espírita Evangélica. Que possamos neste momento nos envolver nessa paz e fazer um bom encontro com o Evangelho do Cristo. Então eu convido a todos agora a interiorizar um pouco, desligar das preocupações do dia a dia e vamos elevar o pensamento. Busquemos o nosso mentor individual e que ele possa nos ajudar a ligar com Maria de Nazaré, sempre essa grande referência de ternura e de amor maternal. De Maria nós nos sentimos mais próximos do Mestre Jesus, de quem nós recordamos das palavras e dos exemplos de vida, e principalmente daquela prece que nos liga diretamente a Deus, nosso Criador, quando dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ó pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Então, nesta semana, vamos tratar do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: há muitas moradas na casa do meu Pai, e o tema de hoje são os mundos inferiores e os mundos superiores. Então, esta classificação de diferentes mundos, ela na verdade é relativa, não é algo absoluto que signifique uma régua onde nós possamos colocar a humanidade em diferentes pontos. Na verdade, é muito dinâmica essa questão da evolução da sociedade e da humanidade. Um mundo pode ser mais primitivo, mais dominado pelo mal e pelo sofrimento e, aos poucos, se desenvolver e se depurar e se tornar um mundo onde não predomine tanto esses sentimentos mais duros e mais rígidos. E por outro lado, um mundo feliz, um mundo superior, ele não é privilegiado. Ele chegou ali através do esforço da humanidade. Então, as características que Kardec nos conta de cada um desses mundos dizem muitas vezes mais respeito aos sentimentos que dominam os seres que habitam este mundo, qual é o sentimento predominante. No caso, então, dos mundos inferiores, como ainda os instintos são mais básicos, a humanidade está no começo da sua caminhada evolutiva, não existem sentimentos tão depurados de fraternidade, de solidariedade, um pensamento coletivo, uma preocupação com o próximo. Não, então ainda o ser está preocupado com as suas necessidades do dia a dia e tem que lidar com problemas e para os quais ainda tem poucas ferramentas. Então a sua inteligência ainda está no começo, ainda está se desenvolvendo. O resultado disso é que o mundo inferior vai ter experiências mais difíceis, em que as necessidades mais básicas são aquelas que dominam a maior parte da existência da pessoa. Não vai ter grandes tecnologias. Então se assemelha muito com o passado distante do planeta Terra, pelo que a gente sabe dos registros fósseis e registros da pré-história. Era um mundo no qual as pessoas eram dominadas ainda pela lei da força, pela força bruta. Não havia a noção de justiça tão clara, não havia essa questão
dos laços de família, da forma que nós conhecemos hoje. Então, era uma realidade que nós somos capazes de mais ou menos vislumbrar, porque ela não está assim tão distante de nós, ainda existem resquícios dela no nosso planeta, no dia a dia, nós podemos de alguma forma ainda entender com facilidade o que é um mundo duro e inferior ainda. O mundo superior, por outro lado, ele vai ser dominado, o que vai predominar no mundo superior vai ser o amor, e a matéria vai ter menos peso, a matéria vai ter menos importância. Como são espíritos que já conquistaram mais conhecimento, que já têm mais mérito, que pelo seu esforço se desenvolveram, nestes lugares a existência ela vai ser até mais longa, a vida dura mais, porque ela é menos pesada, é menos suscetível a essas questões da matéria, que a matéria se desgasta, a matéria não dura tanto tempo assim. Como nesses mundos a matéria é diferente, é mais leve, a própria existência é mais longa. Uma outra característica que Kardec nos conta desses mundos superiores é que, justamente pelo ser já estar mais depurado, já ter galgado mais etapas na evolução espiritual, ele não precisa muito do período da infância, que é um período de adaptação, que é um período para o organismo se desenvolver. Ele vai ter uma infância muito mais curta do que essa que a gente está acostumado aqui no planeta Terra. Até os meios de locomoção nesses mundos superiores são diferentes. Como a matéria predomina menos, então é mais fácil se deslocar, requer menos energia de ir de um lugar para o outro. Então, à medida que a gente vai lendo essas explicações do Kardec, a gente pensa como é mesmo diferente e como ainda é um pouco difícil de vislumbrar como é a vida nesses locais. Mas se a gente pegar o princípio que divide isso, fica um pouco mais fácil de palpar. No Centro Espírita a gente costuma falar assim, nós aprendemos ou pela dor ou pelo amor. O mundo inferior vai ser aquele mundo em que nós ainda aprendemos muito pela dor. Nós ainda precisamos passar pelo sofrimento, pelas experiências que nos causam frustração, que nos causam angústia, preocupação, ou até mesmo dores físicas, a degradação da nossa própria matéria. Isso é necessário para esse estágio da evolução da alma que ainda não é capaz de aprender com o amor. Então, mundos inferiores são esses, em que as experiências dolorosas e sofridas são as que mais chamam a atenção da alma. E no mundo superior vão ser as experiências, então, do aprendizado através do amor. Já tendo conseguido uma série de conquistas e de conhecimentos, a alma não precisa mais da experiência da dor. Então, o mal já não existe no mundo superior. E lógico, né? Então nós estamos falando inferior, superior, muitas vezes em relação ao planeta Terra. Como nós não temos uma compreensão de outros mundos tão concreta e palpável, a gente não sabe, dentro desses mundos superiores, quantos graus e quantas separações que ainda podem existir, porque isso nos escapa um pouco à compreensão. Nós todos já ouvimos falar, né, que até hoje em dia a ciência tem descoberto planetas fora do sistema solar, e isso está cada vez mais natural na nossa compreensão. Então, quem sabe, à medida que nós ampliarmos ainda mais o nosso conhecimento científico, as nossas capacidades tecnológicas, possamos entender um pouco melhor como vai ser essa vida num mundo superior. E por outro lado, cabe a nós transformar o planeta Terra num mundo mais superior,
fazer aqui e reinar um mundo em que não domine tanto a dor, não domine tanto o sofrimento, que nós deixemos esses aprendizados mais difíceis e mais duros e procuremos uma forma de aprender e crescer espiritualmente que seja através mesmo do amor, a maior lei que Jesus veio nos trazer. Então essas reflexões são do capítulo 3, eu recomendo que vocês leiam para entender um pouco mais sobre isso. E aqueles que já conhecem um pouquinho mais do Espiritismo, vai lá no Livro dos Espíritos. Lá também tem bastante destas explicações, inclusive algumas delas do Livro dos Espíritos foram resumidas por Allan Kardec aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos vibrar agora, então, para doar um pouco para o nosso próximo do que temos de melhor. Convido todos a emanar nesse momento os seus melhores sentimentos de paz, harmonia e amor. Que possamos envolver a Terra numa luz azul muito suave e desejar o fim dos conflitos, o fim das guerras. Vibremos também pelo fim da pandemia da Covid-19, vibremos para o Brasil, pela construção de um país mais evangelizado, com a força do nosso trabalho. Vibremos para todas as famílias e que o Evangelho do Cristo seja sempre um roteiro luminoso. Vibremos para os nossos lares, que neste momento uma luz possa irradiar em toda a nossa casa, envolver todos que moram conosco, sempre no sentido de melhorarmos os nossos relacionamentos. Vibremos para nós mesmos, uns pelos outros, nós trocamos as nossas energias, desejamos o nosso crescimento espiritual, fazendo sempre reflexões sobre o nosso comportamento, nossas atitudes e, na medida do possível, fazer nossas transformações. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se você gostou, curta, compartilhe com os amigos que estejam precisando ouvir palavras de consolo e se inscreva no canal do Grupo Espírita Razim para que possamos assim atingir cada vez mais pessoas com essa mensagem positiva. Muito obrigado, tenham todos uma ótima semana e até a próxima oportunidade.